Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou passando aqui para cumprimentar e desejar feliz ano novo a todos que me seguem no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp e outras redes sociais, por aí. Meus irmãos, eu demorei liberar essa palavra para todos os irmãos, porque todo ano, na virada do ano, na virada de um ano para o outro, Deus me revela os acontecimentos que virão para o ano seguinte. No ano passado, Deus me revelou com clareza aquele 8 de janeiro que aconteceu. Deus me mostrou as pessoas e as pessoas que estavam liderando, que estavam à frente. Deus me mostrou com clareza. E aconteceu no 8 de janeiro. E quando aconteceu, meus irmãos, no 8 de janeiro, eu tenho uma irmã missionária, que ela é missionária, ela já foi na Jocum, né, da Igreja Batista, e ela, nesse momento, no momento daquele 8 de janeiro de 2025, daquele acontecimento, daquele tumulto em Brasília, ela me ligou e nós começamos a orar e interceder. E a gente ia acompanhando todo o processo que estava acontecendo no 8 de janeiro, e íamos orando e pedindo a Deus para interceder, para agir. E a gente foi orando, eu no meu telefone e ela no telefone de lá, nós duas intercedendo. E a gente foi intercedendo, meus irmãos, até que a gente viu a situação aplacar em Brasília. Deus me revela, irmãos, coisas do mundo. Deus me revela coisas do Brasil, entendeu? E não é que eu sou uma pessoa diferenciada, não. É porque eu sou uma pessoa temente ao Senhor. E eu busco muito de Deus, né? E Deus tem falado comigo. E esse ano eu demorei a ministrar essa palavra. Por quê? Porque o Senhor, meus irmãos, não está mostrando boa coisa para este ano. Não sei se é para mim, não sei se é para o Brasil, não sei se é para o mundo. Eu sei que Deus tem me revelado muitas lutas, muitas trevas, muita escuridão. Deus tem me revelado, irmãos. Muitas lutas, muitas trevas, muita escuridão. E a gente lutando. E eu demorei a falar essa palavra. Eu fui na virada de ano novo. Eu não gosto de passar o ano novo dentro da minha casa. Ano novo eu passo dentro da minha igreja, seja onde eu estiver, na presença de Deus. Porque Deus é que tem que estar conosco no ano seguinte. Então, meus irmãos, no culto falou-se dos finais dos tempos, do fim dos tempos.
E Deus hoje me deu uma palavra. Que a palavra, meus irmãos, é para que nós possamos orar, interceder, vigiar. Porque o dia de amanhã, meus irmãos, pertence ao Senhor. O dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a igreja nenhuma. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E Jesus está próximo. Deus, Ele tem falado comigo para que nós possamos preservar em oração. Não sou muito de estar ultimamente dentro da igreja em oração junto com meus irmãos, porque eu tenho sido debilitada fisicamente. Então eu fico mais em casa, mas eu não deixo de estar com Deus, em oração, na palavra, ouvindo palavra, lendo palavras, né? E Deus tem falado comigo, meus irmãos. E o tema de hoje é preservar em oração. É vigiai e orai. Vigiai, meus irmãos, e orai. Paulo, meus irmãos, ele falou lá em Atos, capítulo 20, 31, diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Isso é a admoestação, né? De Paulo, falando conosco lá em 1 Colossenses 16, 13. E ainda, meus irmãos, lá em Efésios 6, 18, diz assim, olha a palavra, a primeira palavra é vigiai, estais firmes na fé, estais, meus irmãos, firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Nós precisamos vigiar, né? Ficar firme na fé e portar, né? Portar diante do Senhor e fortalecer diante de Deus. E lá em Efésios 6, Paulo ainda admoestando em Efésios 6, 18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Meus irmãos e minhas irmãs, olha o que Paulo está falando conosco aqui, lá em Efésios. Que nós devemos orar em todo o tempo, estar o tempo todo em espírito de oração, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Não é só orar, mas nós temos que vigiar com toda perseverança. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, que perseverar em oração neste ano, perseverar muito, né? E velar nas nossas ações de graças, né? Velando nas nossas orações com ações de graças. E lá em 1 Tessalonicenses, ainda de uma expressão de Paulo, diz assim: não durmamos, meus irmãos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Meu irmão e minha irmã, olha a palavra que Deus está falando conosco. Que nós não devamos dormir, né, como os demais. Muitas pessoas estão dormindo, né? E nós devemos vigiar e ser sóbrio o tempo todo, vigiando. Olha o que Deus tem me falado. Olha o que Deus tem me mostrado. Entenderam? Então, meus irmãos,
Na vida do apóstolo Pedro, né? Houve instantes em que ele experimentou sérias vezes, né? Como sérios reveses, né? Como quando foi juntamente com Tiago, com João, convidado por Jesus a acompanhá-lo até a morte, ao lugar de oração. E foi ali, meus irmãos e minhas irmãs, que os três ouviram a triste repreensão do mestre. Nem uma hora pudeste velar comigo? Será que nós não podemos tirar nem uma horinha da nossa vida e velar com o Senhor, sabendo que os tempos estão difíceis, que os tempos estão maus, que Deus tem revelado a escuridão, as trevas, as lutas? Olha que vocês estão vendo, só guerras, só rumores, só enfermidades, só terremotos, né? Pai contra filho, filho contra pai. É o que a gente está vendo, né? As instruções dos finais dos tempos. E essa lição, meus irmãos, ela serviu, né, para nós, para quê? Para que anos mais tarde, né, ao escrever essa epístola de Pedro, inseriu o seguinte conselho. Olha o que Pedro disse. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. 1 Pedro 4:7. Que nós sejamos a cada dia, meus irmãos, vigiando, sejando sóbrios, vigiando em oração, né? Porque, meus irmãos, o fim está próximo. Se Deus tem revelado, Deus tem mostrado, né? Deus tem me mostrado em sonhos, muita luta, muitas trevas, muita escuridão, muita luta. Boa coisa para este ano? Não sei. Não sei se é para mim, não sei. Não sei se é para Ipatinga, não sei se é para o estado de Minas Gerais, não sei se é para o Brasil, se é para o mundo todo. Mas o que Deus está falando conosco aqui é que nós devemos vigiar e sejamos sóbrios, sejamos perseverantes, né? Estejamos atentos para que nós possamos ficar firmes na fé, fortalecer a cada dia na nossa vida, né? Quando alguém me chama, meu irmão, vamos para tal lugar, dia, por exemplo, do Ano Novo, vamos ficar aqui, vamos fazer festa. Eu não. Eu vou estar na minha igreja ouvindo o que Jesus tem para falar. Sabe por quê, meus irmãos? Né? Eu vivo porque Jesus vive. Eu não abandono o meu Jesus. Posso não estar dando conta de muita coisa hoje mais, mas eu não abandono o meu Jesus. Pode me chamar para voltar a beber, pode me chamar para voltar a fumar, pode me chamar para voltar ao mundo, ao mundão, mas eu sou perseverante, graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos firmes, fortes na fé, perseverante em oração, né? Esse ano, a hora que você sair, ore. Seja perseverante, seja vigilante, né? No nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Que o ano novo seja um ano, né? De muita bênção, mas que você esteja orando o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço a todos que me seguem. Estou aí, né, deixando essa palavra para você. Um abraço. Não vou orar agora não, que nem vai dar tempo, que a minha palavra aqui não dá tempo. Mas você esteja orando aí, no nome de Jesus. Amém?